Os ataques que Israel sofre neste sábado, com mais de 40 mortos, ainda contabilizando todos os estragos que o país tem sofrido com os ataques, e o governo brasileiro quer renegociações de paz. O Itamaraty também divulgou nota expressando condolências aos familiares e solidariedade ao povo de Israel. O governo brasileiro finalizou afirmando que a questão mais viável e urgente para o momento é a retomada das negociações de paz, assim como eu disse agora, eu falei renegociações, mas é negociações. Nelson Kobayashi, essas negociações de paz, assim como o governo brasileiro, elas podem surgir em algum momento? Como que você vê essa nota divulgada pelo Itamaraty? Assim como você disse, ele precisava se manifestar, o governo brasileiro tinha que se manifestar, mandar suas condolências mesmo. É positivo, né, neste momento? Paulo, era mais do que esperado que o governo brasileiro se colocasse nessa situação, nessa posição, primeiro de condenar, como fez. Condenou os ataques do Hamas ao Estado israelense. Um primeiro passo importante, fez isso, tá certo. E segundo, condolências às vítimas, às famílias das vítimas neste momento e, claro, apontando para a paz. É protocolar essa negociação de paz porque o Hamas não senta na mesa. O Hamas é um grupo terrorista, não vai ter negociação de paz com Hamas. Ou seja, por isso mesmo é que o Estado de Israel já anuncia, é guerra e reação sem precedentes. Sem precedentes, termo utilizado pelo primeiro-ministro israelense, indica que a reação vai ser forte, ou seja, como nunca antes. Isso é preocupante, extremamente preocupante para o que pode vir a acontecer diante dessa firme manifestação do Estado israelense de reação. É claro que isso é uma primeira manifestação e que vai depender de o quanto outros estados vão aderir a esse movimento de Israel, principalmente, determinantemente, os Estados Unidos da América, que é o seu parceiro, aliado e, inclusive, muito aliado no último governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, com o Estado israelense, mas que, ainda que tenha mudado o governo com o Joe Biden, os Estados Unidos, independentemente do presidente, têm essa relação histórica com o Estado israelense. Por isso é que os Estados Unidos, está todo mundo esperando o que é que vai fazer em relação a essa manifestação do primeiro-ministro israelense. Porque se os Estados Unidos entrar nessa disputa, provavelmente isso vai escalar ainda mais para um conflito ainda maior, levando em consideração que, se os Estados Unidos entrar, outros países também poderão entrar nesta questão. Vamos aguardar como é que isso vai se desenrolar. E como no outro conflito que a gente está atravessando, a guerra da Ucrânia, a posição do governo brasileiro foi bastante questionada, né? E mais do que a posição do governo brasileiro, da diplomacia, da chancelaria, do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, as posições do próprio presidente Lula, né? Que, quando falou sobre esse tema, deu declarações muito controversas, chegou a dizer que tanto Rússia quanto Ucrânia tinham o mesmo grau de culpa pela guerra, algo como quando um não quer, dois não brigam, enfim, declarações assim num tom que foi considerado bastante inadequado e colocando como culpada também pelo conflito a Ucrânia. Será que, nesse caso, o governo brasileiro acabou acertando a mão e corrigindo os erros que cometeu nas manifestações sobre a guerra na Ucrânia? E até por se tratar de uma nota divulgada pelo Itamaraty, ou seja, de um comunicado diplomático que tradicionalmente vem num tom mais sóbrio, político, sem tantos arroubos e evitando qualquer tipo de politização, ou seja, distante das falas do próprio presidente Lula, que falou sobre o conflito na Ucrânia ali de viva voz, e nesse momento não falou sobre isso, está recluso, se recuperando da cirurgia. A manifestação que tivemos foi do Itamaraty, foi do corpo diplomático brasileiro. Nesse caso, houve uma correção de rumos, Koba, em relação àquilo que a gente ouviu do governo brasileiro sobre guerra na Ucrânia? Olha, Vitor, as manifestações do presidente Lula em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia foram declarações infelizes, né? E desencontradas, contraditórias muitas vezes. Enquanto ele estava na China, fazia um tipo de discurso mais pró-Rússia. Depois que foi para a Europa, foi confrontado em relação a isso, voltou à neutralidade. Foi ali uma série de manifestações que fizeram mal à própria credibilidade que se tem do Brasil no cenário diplomático mundial. E, inclusive, aqui no nosso território também, com parte, em especial,
especial com parte da comunidade ucraniana. Mas em relação a este novo conflito, a essa guerra declarada do Estado israelense contra o Hamas, se o presidente Lula deslizar nas palavras, a reação vai ser outra. Porque aqui no Brasil a gente precisa considerar que nós temos uma sociedade muito maior da comunidade hebraica, da comunidade israelense no Brasil, e que não vai aceitar discursos desencontrados para depois serem tratados como pequenos deslizes. O governo brasileiro, em relação a Israel, tem uma ligação muito maior do que qualquer outra ligação que tenha com Rússia ou Ucrânia. Apesar, claro, muito importante destacar que o Brasil tem importância, sim, na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas em relação a Israel, o governo brasileiro precisa fazer uma declaração firme, como fez agora. Primeiro, condenando os ataques, mas informações encontradas nesse cenário, acredito que terão uma reação muito maior. A gente continua acompanhando essa guerra que acontece em Israel, acompanha também, continua aguardando se o presidente Lula, mesmo após a sua cirurgia, ele vai dar uma manifestação, vai se manifestar em relação a essa guerra, qual será o tom, assim como o Nelson Kobayashi falou agora. Tudo isso a gente aguarda e acompanha aqui na Jovem Pan.